está marcado por esse aniversário do golpe militar, que não foi comemorado, né, de forma institucional, mas a gente sabe que ainda tem pessoas que comemoram. Como nós sabemos, foi um golpe militar, mas também foi um golpe igualmente civil e igualmente midiático. Um golpe praticado e incentivado por boa parte dos meios de comunicação no Brasil, a imprensa da época. Não é? Os grandes jornais do Brasil apoiaram esse golpe e pediram que ele acontecesse. Não é? Trabalharam uma parte da opinião pública. Não é? O jornal O Globo foi um dos líderes desse tipo de sublevação militar, desse motim contra o presidente da República. Pedia mesmo que houvesse uma intervenção, inventando uma suposta revolução comunista, veja bem, por parte de João Goulart. Democratas dominam toda a nação. Essa era a forma como o jornal Estado de São Paulo se referia ao golpe militar de 64, quando justamente os ditadores militares, generais, Costa e Silva, Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro dos ditadores, e outros tomavam o poder no Brasil pela violência, o Estado de São Paulo informava assim: que jornalismo é esse, não é, Sara? Que tipo de jornalismo é esse que nós tivemos que aturar e ainda temos que aturar? Esses eram os grandes veículos poderosíssimos naquela ocasião. Esse é o Globo. E se você puder ampliar o editorial, empossado Ranieri Mazzilli na presidência, era o presidente do Congresso. Né? Fechar nesse editorial aqui do lado esquerdo, no meio da página, Ressurge a Democracia. Esse era o título do editorial de capa, Ressurge a Democracia. O Globo, o Brasil em festa saúda a posse de Castelo Branco. Pelo amor de Deus, né? Que festa. Enfim, o jornal do golpe. Né? Mais uma, por favor. É impressionante como a gente consegue... O jornal O Dia, que já foi importante no Rio de Janeiro, hoje não é mais. Fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Jango asilado no Paraguai. Veja só, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Como comunismo? A gente pode dizer o seguinte: o Brasil não criou nada, Bolsonaro não inventou nada, Bolsonaro não é original em nada. Nada que Bolsonaro diga já não foi dito antes pela grande mídia, pela imprensa brasileira. Ele não chegou em terreno inerte, ele chegou em terreno previamente semeado pelos meios de comunicação no Brasil, que difundiram essa ideia, que calou fundo na população, numa certa população brasileira. Então, e com prejuízos eternos para o desenvolvimento do país. Porque o que foi o golpe militar de 64? A gente costuma dizer que ele foi um golpe que reprimiu a democracia, que ele perseguiu opositores, professores, militares, democratas, perseguiu operários, sindicalistas, camponeses, é verdade, estudantes, intelectuais, isso tudo é verdade. Mas ele foi também um golpe destinado a destruir as possibilidades de o país construir uma nação soberana. Né? Os militares, supostamente patrióticos, supostamente contrários à intervenção externa, não conseguiram, a não ser num curto período do general Ernesto Geisel, fomentar a ideia de fazer um Brasil soberano, independente e desenvolvido que conseguisse sair das garras do atraso. Então, em 2023, Dona Folha lança um editorial relativizando o Bolsonaro, né? É um editorial tortuoso, né, que começa com críticas ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né, levanta suspeitas, lembra dos processos, lembra da atitude dele, e fala de crimes, fala dos processos no TSE, no STF, dos inquéritos, do sumiço das joias, do roubo das joias e de outros problemas. Mas, no final, o editorial simplesmente diz que o bolsonarismo... Aí vem o problema, que é um problema central da direita brasileira. Aí estamos falando de uma espécie de lupa, de telescópio, para mostrar o problema que a direita brasileira se coloca. Qual é o problema? O bolsonarismo é necessário para ela. O bolsonarismo é uma espécie de possível saída para a falta de apoio político que a direita, especialmente a direita mais tradicional, mais ligada ao PSDB, ao MDB, à Terceira Via, que tem de sua crônica falta de apoio em eleições. Aí, como essa é uma questão para a direita brasileira, sua falta de apoio,
Eles não pensam que o problema deles é a ideologia e são as propostas que eles não têm para solucionar os problemas do país, especialmente do povo mais pobre, ao contrário do PT, ao contrário do Lula. Por isso o PT e o Lula ganham as eleições. Eles não pensam que o problema deles é esse, eles pensam que eles precisam ter um personagem que eles não têm. Então, quem restou? Quem restou para a direita brasileira? Para a Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, para a revista Veja, para a Globo? Restou, bem ou mal, na moral, o bolsonarismo, como já aconteceu no passado. Aí eles falam, opondo-se ao petismo, olha só, a premissa é se opor ao petismo. Eles estão precisando de alguém que se oponha ao petismo nas eleições, como referência eleitoral, cabeça de chapa, ou que apoie uma cabeça de chapa. Opondo-se ao petismo, o bolsonarismo, olha o verbo, pode dar vigor à política brasileira. Aí meteu, não é, meteu o pé no barro. Pode dar vigor à política brasileira, o bolsonarismo? Como assim? Desde que, olha só, precisamos de uma esperança, mas ela precisa se apresentar melhor, ela precisa ser cheirosa, não é? Aí, desde que abandone a violência, a atitude antidemocrática e a polarização irracional, ou seja, desde que ele não seja o bolsonarismo, como se fosse possível algo ser o que não é. É essa fórmula que a Folha de São Paulo, em desespero, por causa do problema político que ela tem, que é a falta de voto nas eleições, perderam em 2014 com o Aécio Neves, perderam em 2018 para o Bolsonaro e para o Haddad, não chegaram nem no segundo turno, não é? E perderam em 2022, de novo, nem chegaram no segundo turno. Agora, então, o jeito é namorar o Bolsonaro, quem sabe atraí-lo para o seu campo ou chegar perto do campo dele e aí ter algum, vamos dizer, oxigênio que dê alguma milhagem extra para essa alternativa política. É isso, é a crise da direita brasileira, mais uma vez, se expressando. Né, que ela quer, de qualquer maneira, se livrar do jugo do petismo. O que é o jugo do petismo? É o jugo do eleitor. É o jugo da maioria do povo brasileiro que escolhe e teima em escolher Lula e o PT, nas eleições, especialmente nas eleições majoritárias presidenciais. Então, é esse o problema deles, essa é a questão, e para isso eles fazem todo esse namoro, todo esse tortuoso caminhar por argumentos políticos para tentar, de alguma maneira, se valer do bolsonarismo, que, porém, está em crise também. E aí talvez não seja um cavalo bom para se montar, eu diria agora, porque ele mesmo, no fundo, não sabe se o bolsonarismo tem o mesmo vigor que já teve, se o bolsonarismo conseguirá superar os problemas que tem, e se Bolsonaro, fora do poder, tem capacidade de organizar alguma coisa. É isso que nós vamos ver nos próximos tempos.